Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Capítulo 23. A Espada Sagrada. Akon alcançou a base da montanha no início da tarde, seu corpo cansado, e sua mente tomada por pensamentos inquietantes. A carta que encontrara nas mãos de Jano ainda lhe perturbava. Como aquele homem obtivera um escrito do próprio fundador do Templo do Sol? Seria ele um descendente de Elric? Ou a conseguira de outra maneira? No entanto, agora não era hora de divagar. O topo da montanha o aguardava, e ele precisava se apressar. A trilha se estendia íngreme e sinuosa, serpenteando entre rochas cobertas de musgo e árvores retorcidas pelo vento. O ar fresco carregava o cheiro de terra úmida e resina. O sol filtrava-se por entre as copas das árvores, lançando sombras em movimento sobre o solo. Cada passo era uma afirmação de sua determinação. Em momento algum pensou que a espada sagrada poderia lhe fazer mal. Pelo contrário, ela era a chave para eliminar Noxus e todas as criaturas da noite. Após a subida, finalmente encontrou um platô, onde a vegetação rareava e a luz solar incidia livremente. No centro daquela clareira rochosa, um brilho resplandecente chamou sua atenção. Akon avançou com os olhos fixos no artefato, seu coração acelerado. A lâmina dourada refletia a luz com uma intensidade quase etérea. O símbolo do sol adornava sua empunhadura, irradiando uma energia mística. Um sorriso brotou em seus lábios, um gesto esquecido há muito tempo. Ele ergueu a mão para tomá-la, certo de que ela seria a salvação. Foi então que um grito rompeu o silêncio da montanha, ecoando entre as rochas e as copas das árvores. O som carregava desespero e urgência. Akon virou-se alarmado e viu Isabel acompanhada por um guarda do templo. Seu olhar estava repleto de súplica e medo. O vento agitava seus cabelos, e seu manto esvoaçava ao redor de seu corpo. Ela avançava em sua direção, os passos firmes apesar da expressão angustiada. O brilho da espada refletia nos olhos de Akon, que hesitou. Isabel falou sobre uma revelação, uma visão de sua morte caso tocasse a espada. Akon, no entanto, sustentou sua crença na profecia escrita. Ele respondeu que esta espada só poderia ser empunhada por alguém de coração puro, e que ele lutava por um bem maior, além de sempre tentar ajudar as pessoas. Isso claramente o tornava digno. Isabel, no entanto, rebateu com palavras cortantes, alertando da escuridão que habitava nele. Seu sangue não era apenas humano. A espada não perdoaria o mal que habitava o corpo de Akon. Capítulo 24. Caminhos. A dúvida cresceu dentro de Akon, uma sombra silenciosa infiltrando-se em sua convicção. Isabel ergueu o medalhão solar, uma das relíquias do fundador do templo. Ela explicou que, com seu poder, poderia purificar a escuridão em Akon. Somente então a espada o aceitaria. Um dilema se impunha diante dele. Luz ou escuridão? Akon pediu um tempo para decidir qual caminho seguir, e o sol já se escondia no horizonte quando finalmente encontrou sua resposta. Ele aceitou erradicar o mal dentro de si, empunhar a espada e lutar contra Noxus com todas as suas forças. No entanto, a criatura dentro dele não aceitaria isso sem resistência. Quando começou a caminhar em direção a Isabel, uma força avassaladora se ergueu dentro de seu corpo. Uma energia maligna percorreu suas veias, uma voz sussurrante e faminta tentando tomar controle. Ele caiu ao chão, debatendo-se, segurando a cabeça com as mãos enquanto um grito de agonia escapava de seus lábios. Isabel ficou assustada e o guarda a impediu de se aproximar. O combate interno se desenrolou por minutos tortuosos. Akon sentiu seu próprio corpo traí-lo, a sombra crescendo dentro dele. Mas, com uma força desesperada, conseguiu retomar o controle. Seu peito arfava, e o suor escorria por seu rosto quando Isabel, temendo que ele não resistisse por muito mais tempo, se apressou em direção a Akon e uma grande surpresa aconteceu. A criatura conseguiu assumir o controle do corpo de Akon por um breve momento, e perfurou o peito de Isabel. Ela, com suas últimas forças, tocou com o medalhão na testa de Akon. Uma explosão de luz envolveu Akon. A dor que o assolou foi lancinante. O monstro dentro dele rugiu de fúria, sua essência sendo arrancada à força. Akon gritou, sentindo cada fibra de seu ser queimando com a purificação. Quando a luz dissipou-se, ele finalmente se libertara. Mas ao recobrar a visão,
Viu suas mãos cobertas de sangue. Seu coração estremeceu. Isabel jazia diante dele. Seu corpo frágil perfurado trazia traumas que Acon preferia esquecer. Os olhos de Isabel encontraram os dele. Um brilho de dor e aceitação. Um fraco sorriso curvou os lábios de Isabel antes de sua consciência se esvair. O desespero tomou conta de Acon. Ele era o responsável. Um grito rouco escapou de sua garganta, mas então o guarda, ainda incrédulo, falou algo que acendeu uma fagulha de esperança. O medalhão podia curá-la. Sem hesitar, Acon pressionou a relíquia contra o corpo ferido de Isabel. Um clarão envolveu a jovem, a luz envolvendo suas feridas. Pouco a pouco, o sangue desapareceu, a carne se regenerou. Quando Isabel abriu os olhos, encontrou o rosto de Acon coberto por lágrimas. Ele segurou sua mão, a voz embargada ao prometer que nunca mais permitiria que algo assim acontecesse. Isabel sorriu para ele, seu olhar gentil trazendo uma paz inesperada. A tormenta havia passado, mas a missão de Acon não terminara. Com o corpo ainda enfraquecido pelo embate interno, voltou-se para a espada sagrada. Suas mãos tremeram ao envolverem a empunhadura dourada. Um instante de hesitação, então um puxão firme. A lâmina se desprendeu de sua prisão de pedra e reluziu ao sol poente. Acon agora possuía uma arma capaz de destruir Noxus e suas criaturas, mas dependeria apenas dele provar-se digno da batalha que se aproximava. Os três retornaram a Solaris, onde sumo sacerdote Frederic ouviu cada detalhe do ocorrido. Acon compartilhou o desafio feito por Noxus de enfrentá-lo na Ilha da Noite dentro de um mês. Isabel foi contra a ideia, mas a determinação de Acon era inabalável. Frederic reconheceu sua convicção e lhe entregou uma carta para ser apresentada no porto de Trapiça. Lá, um barqueiro poderia ajudá-lo a alcançar seu destino, embora a última parte da jornada pudesse depender apenas dele. Acon passou a noite no templo, a primeira vez em muito tempo que dormia entre humanos sem o medo de feri-los. Na manhã seguinte, despediu-se de Frederic e de Isabel. Ela queria que Acon prometesse voltar com vida e ele em tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade, disse que cumpriria a promessa caso ela se casasse com ele. Sem ouvir uma resposta, ele montou no cavalo e partiu rumo ao porto de Trapiça, deixando-a corada por conta de tais atrevidas palavras. Os sacerdotes do sol podiam se casar, mas raramente o faziam, alguns devido às responsabilidades do templo, e outros devido aos prazeres do cargo. O destino chamava Acon, e a batalha final estava cada vez mais próxima.